Olá, boa noite a todas e todos que nos assistem e que estão acompanhando o seminário As Máscaras de Eros, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube. Meu nome é Jéssica de Chiara, eu sou doutoranda em Filosofia pela PUC-Rio e eu vou mediar hoje a segunda mesa do dia desse que está sendo um tão instigante e animado simpósio, né? Um verdadeiro banquete de discursos e conversas em torno do amor, do tema do amor, organizado pela professora Irley Franco e pelo professor Pedro Duarte, os quais, inclusive, eu agradeço pelo convite para mediar essa mesa, ambos do Departamento de Filosofia da PUC-Rio e com apoio do CCE. A segunda mesa dessa noite, ela conta com as palestras dos professores Luiz Camilo Osório e Pedro Duarte, e hoje, digamos, a gente está assim em casa, né? Ambos são aqui da PUC-Rio. O professor Luiz Camilo Osório, além de ser curador do Instituto Pipa e crítico de arte, também é professor e atualmente diretor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio. Bem, o professor Luiz Camilo ele vai fazer um comentário sobre o amor nas artes e o professor Pedro Duarte vai falar sobre o amor romântico. Ao final das palestras, vai haver um tempo para discussão e as perguntas elas podem ir sendo feitas no chat do Zoom e do YouTube. Eu desejo, então, uma ótima mesa para a gente e eu passo a palavra, então, para o professor Luiz Camilo. Bom, Jéssica, obrigado. Só uma pequena correção, não sou mais o diretor do departamento, agora é o Edgar, mas, enfim, fui até o começo da pandemia. E, bom, também queria agradecer muito a Irley e o Pedro pelo convite, né? Acho que, enfim, quando é um convite da Irley e do Pedro, não é nem um convite, né? Meio que uma ordem a gente participar. E aí a gente se vê sempre nessa sinuca de bico, que é, bom, vou falar sobre o amor e as artes, que você pode falar sobre tudo e qualquer coisa, e, enfim, enfim, quase que uma temeridade. Mas, enfim, eu resolvi, ao mesmo tempo, né, se há, do ponto de vista, né, de um tema filosófico em que a questão do amor está em jogo, a arte é de fato, né, uma questão muito, né, eu diria até apaixonante para mim, né? Então eu vou tentar, né, inclusive puxando um pouco, né, para essa discussão também da curadoria, né, para pensar um pouco se ainda resta alguma possibilidade amorosa no mundo da arte contemporânea, né? E em que medida que o curador pode tentar ainda preservar, né, a possibilidade de encontros amorosos com a arte, que, de fato, né, num mundo atravessado, né, tanto pelo espetáculo como pelo mercado, parece que, né, o amor fica meio que sombreado. Eu pensei várias coisas. Eu lembro, umas 3 semanas atrás eu encontrei o Pedro me perguntou: você vai falar sobre o quê? Eu falei: acho que eu vou falar sobre o amor do Cezanne e a Montanha Santa Vitória. E aí o Pedro falou: caramba, isso me deu uma escanteada com esse tema. E aí eu fiquei: caramba, acho que realmente não é bom, não. E eu tinha pensado também no Cezanne, a Montanha Santa Vitória, e o Morandi e as garrafinhas do Morandi, as naturezas mortas do Morandi, que eu acho que, enfim, são dois pintores. Primeiro, eu sou apaixonado pelas pinturas dos dois e tem essa obsessão, né, com um tema que, né, é tão recorrente em suas obras. Mas aí fiquei nessa inquietação, nessa dúvida, e aí na semana passada, na mesa sobre do Proust, né, principalmente, né, que estava o Proust e o Cartola, que também achei uma junção magnífica, mas na mesa do Proust, né, o Ovídio falou umas coisas que, primeiro, né, desse contraste amoroso, né, do amor-paixão e do amor pela arte, no Proust, e como que a arte talvez fosse uma possibilidade para se pensar um amor menos tóxico, digamos assim, menos castrador.
Mas ele falou uma coisa que me interessou quando estava falando no momento em que o Swann constata que não ama mais a Odete e que, a partir daí, resolve se casar com ela. Então, essa oposição entre amor e casamento me pareceu interessante para pensar uma relação análoga entre a arte e o museu, como se, no momento em que a arte desaparecesse a sua potência ou a sua vibração vital, que é o momento em que ela vai para o museu, ela deixaria de ser arte, ou deixaria de ser arte enquanto, né, essa potência vital. A instituição como esse lugar de apagamento, né, em que, enfim, essa chama fica abafada, sufocada. E aí, né, eu comecei também a pensar que, né, em alguma medida, o próprio Proust ele via a arte como esse lugar de um amor não possessivo ou não escravizante, e, ao mesmo tempo, ele via a arte sempre a partir dessa mediação com os museus. Ele era, né, um frequentador, né, do Louvre, escreveu páginas maravilhosas sobre artistas seminais, como Chardin, como Rembrandt, como Monet, né? E essa mediação do museu não era um problema. E aí, a partir disso, eu fui reler um texto que reli 2 vezes essa semana até, e que é admirável, que é um texto do Adorno, chamado Museu Valéry Proust. E ali ele faz, digamos assim, uma contraposição entre o Valéry e o Proust em relação ao museu. O Valéry, né, descrente da possibilidade da arte sobreviver dentro desse espaço, digamos assim, apaziguador do museu, e o Proust vendo, né, uma possibilidade da arte renascer no museu. Tá? E é um pouco sobre isso que eu vou tentar falar um pouquinho, dessa possibilidade da arte ainda manter, né, a sua chama dentro do museu, até porque não há outro lugar, né, para a arte aparecer, né, para nós que não via museu, né, desde o final do século XVIII, que esse é o lugar, digamos, em que a arte está sendo enfim, veiculada, né? Então, eu preparei um PowerPoint com algumas imagens, algumas citações que vai me nortear. Então, a ideia é pensar um pouco essa história dessa relação entre arte e museu, né, do Louvre até, enfim, até os museus contemporâneos, como uma longa história, né, de lutas, de negociações, de transformações, de encontros e desencontros, e de amores e ódios, né? E eu vou abrir aqui o PowerPoint. Eu vou começar com essa... Bom, na verdade, o título é essa curadoria como exercício amoroso, mas, na verdade, o que eu quero também sublinhar, né, é o quanto o exercício curatorial ele deve se manter sempre como um exercício amador, né? O exercício amador como aquele que provoca uma relação com a arte que não é meramente do olhar do especialista. Eu acho que é isso que, né, apesar do curador ser um especialista, de alguma forma, está imbuído de uma discursividade nos seus projetos expositivos, ele tem que manter viva essa relação, né, amadora com a arte, que vai provocar esse exercício amoroso. E eu começo com essa citação do Jean-Luc Nancy, que eu acho uma citação boa, até como homenagem ao Nancy, que acaba de morrer, e eu acho que é uma citação que me interessa muito, né? E ele diz, num livro chamado, né, justamente, né, As Musas: as musas devem o seu nome a uma raiz que se refere ao ardor, a tensão viva que se consome na impaciência, desejo ou ira, que se abrasa no saber e no fazer.
A musa anima, ergue, movimenta, põe de pé. Vela menos sobre a forma do que sobre a força. Ou, mais exatamente, vela com força sobre a forma. Mas essa força emana no plural. Ocorre de saída em múltiplas formas. São as musas e não a musa. Embora o seu nome possa ter variado, assim como seus atributos, as musas devem ter sido sempre várias. O que nos interessará é essa origem múltipla, razão também pela qual as musas, como tal, não são o nosso assunto. Elas só emprestam o seu nome, esse nome multiplicado desde o início, para responder à pergunta por que existem várias artes e não apenas uma. Então, de certa maneira, esse amor, né, provocado pelas musas e provocado pela arte ou pelas artes, né, ele seria um amor que não surgiria da falta, né, mas de uma espécie de adição proliferante. Então, a gente não ama aquilo que nos completa, né, a partir de uma falta, mas a gente ama aquilo que nos transforma. Eu acho que essa é um pouco a linha do que seria esse amor que é suscitado pelo encontro com a arte. Aqui eu botei outras duas citações, uma que é a abertura desse filme magnífico do Alain Resnais e do Chris Marquet, que se chama As Estátuas Também Morrem, que é um filme de 55, né, que é do mesmo ano desse ensaio do Adorno, que eu vou citar embaixo, né, que é o Museu Valéry Proust, e é o mesmo ano também que saiu o Museu Imaginário do Malraux, né? E esse filme do Alain Resnais e do Chris Marquet, ele é um diálogo com o Malraux, né? E uma crítica ao Malraux. E eles estão pensando principalmente aí, né, o documentário, o filme é todo pautado, né, no Museu Etnográfico, né, no Trocadeiro, e na presença ali da estatuária, né, africana. E eles começam o filme, né, com essa frase, né, quando as esculturas morrem, elas entram no reino da arte. Essa botânica da morte é o que chamamos de cultura. Ou seja, aí tem a visão meio do Valéry, né, mais radical um pouco. E aí o Adorno, né, falando do Proust, ele diz: Proust, adora os museus, como uma verdadeira criação divina, que, no entanto, segundo a sua metafísica, não está pronta, mas sempre se realiza novamente graças a cada momento concreto de experiência e a cada intuição artística original. Eu acho que um pouco, né, dessa relação que sempre se atualiza, né, na experiência das obras, é algo que vai reverberar também uma outra citação que eu vou colocar mais para frente, que é, né, de um poema que eu gosto muito, do Rilke, que é o Torso Arcaico de Apolo. Mas, enfim, que é a possibilidade de um fragmento, né, tá o tempo inteiro revelando aquilo que não está presente, sempre revelando a partir de um outro posicionamento que é aquele, né, da atualidade. Uma geração, né, seguinte, aquela, né, do Chris Marquet e do Adorno, o Godard e o Farok, né, dois cineastas também. E eu acho interessante ser cineasta porque eu acho que um pouco da prática curatorial remete muito à prática de montagem, que é muito ligada à coisa do cinema e do teatro, da encenação teatral também, do pôr em cena. Então, acho que essa é um pouco a premissa, por isso tem tantas citações ligadas também ao cinema e ao Godard, que é talvez o grande mestre da montagem. E essa frase do Godard, numa entrevista, eu acho que é bastante emblemática. Ele diz: nascemos já nos museus, que é a nossa pátria. Né? Ou seja, é esse o lugar a partir do qual nós convivemos, né,
bem ou mal, com a arte, com a experiência da arte. E o Farok, né, num outro contexto, ele diz essa coisa que me interessa também, que é bastante, eu acho que brechtiana, que diz: deve existir uma maneira de exercer a empatia que gere o efeito de um estranhamento. E eu acho que isso é interessante para pensar, né, uma coisa que vai estar mais para frente, que é o modo como uma arte que sempre recusou e foi crítica ao museu passa, né, a frequentar o museu, né, é absorvida pelo museu. E que tipo, né, de transformação o museu deve sofrer para acolher essa obra? Isso implica, né, como os modelos de exposição vão mudar para a entrada, né, de uma obra mais crítica, né, ou seja, o momento em que a vanguarda vai para o museu, né, ao longo do século XX. Então, né, eu vou assumir o gesto curatorial, né, não pelo fascínio da experiência anestésica do espetáculo, que é, de certa maneira, o que tem predominado, né, no mundo, né, da arte contemporânea, que é esse mundo em que os curadores viraram as grandes estrelas, né, enfim, é uma espetacularização constante dos museus. A partir disso também, uma coisa está relacionada com a outra, mas o que me interessa no gesto curatorial é pensar a articulação entre arte, exposição e produção de conhecimento, e que tem no dispositivo da montagem sua razão de ser. Nesse aspecto, há que se considerar o modo como a curadoria pode carregar alguma dimensão crítica e, ao mesmo tempo, produzir uma experiência sensorial no espectador, tirá-lo, de algum modo, de suas expectativas cotidianas de sentido. Então, eu acho que essas duas coisas estão presentes sempre no trabalho, né, da montagem, né, do pôr em cena de uma exposição. Há alguma dimensão crítica que está relacionada a essa produção de conhecimento e, ao mesmo tempo, né, esse apelo sensorial que diz respeito também a uma dimensão, né, cenográfica da montagem. Isso, né, eu acho que elas se complementam, né, não são contrapostas. E pensar as obras, né, sempre a partir das relações, das contaminações, das associações e dos deslocamentos. Isso eu acho que é um ponto importante também para pensar as narrativas curatoriais. Bom, o Louvre é a constituição do Museu Republicano moderno, né? Enfim, haviam, né, os gabinetes de curiosidades, as galerias dentro dos palácios, mas o Louvre ele é fundado em 1793, né, enquanto Museu Republicano, na mesma Assembleia, né, que decidiu decapitar Luís XVI. Né? E ali a coleção real passa a ser a coleção republicana. E isso, né, tem um livro fascinante que se chama, né, como é que se chama? O Nascimento do Louvre, um cara chamado Andrew McLellan, aqueles historiadores americanos, né, que mergulham num arquivo e destrincha a história, né, desse objeto, e ele conta a história, né, dos primeiros, digamos, 20 anos do Louvre enquanto museu republicano pós-revolucionário e napoleônico. E é muito interessante porque tem um embate aí, né, que é um embate como que esse museu republicano, que quer contar, né, uma história para formar um novo cidadão, né, moderno, vai lidar com uma coleção que é uma coleção do antigo regime, né? A coleção em que as histórias são as histórias da Bíblia, as histórias, né, mitológicas, dos soberanos e os seus preferidos. Então, como fazer isso? Isso tem uma grande discussão. A princípio, queima-se tudo, não vamos queimar. E, né, Jacques Louis David, que estava à frente aí desse processo, e alguns outros, né, companheiros aí, né, de luta, resolvem, né, apelar para
né, o fato de que o que interessava nas grandes obras da tradição não era o conteúdo temático dessas obras, mas a possibilidade delas serem usadas para formar o novo olhar, né, dos cidadãos e também para formar os novos artistas que contariam, aí sim, né, as histórias, né, que comporiam, né, o repertório, né, pós-revolucionário. Então, a arte... E é interessante que logo depois da crítica, né, do juízo do Kant, que está pensando esse juízo estético, essa autonomia da experiência do belo, que, né, eles estão aqui discutindo também a possibilidade da arte ensinar, não a partir do que ela, né, constrói como conteúdo, mas da forma, a experiência da forma como uma experiência formativa, tanto para o olhar como para os artistas. E isso vai ser, né, um ponto importante na formação do Museu Republicano. Bom, eu trouxe também esse quadro do Degas, que eu adoro, quando se visita um museu, está em Boston, no Museu de Belas Artes de Boston, se eu não me engano, que eu acho... Né, é uma artista que está aí, a Mary Cassatt, que era muito amiga dele, e a irmã, e essa coisa, né, de estar no museu, desse momento que é, ao mesmo tempo, prazeroso e, vamos chamar assim, educativo. Ela está com a irmã com um livro, elas olhando, tem uma intimidade entre elas, tem uma vontade importante para essa visita, né? Então, acho que tem aí né, um momento de uma experiência que é uma experiência muito, muito própria, né, desse encontro com a arte, né, que está ali acontecendo. Bom, e ao mesmo tempo, como eu estava falando, né, tem os movimentos, né, que vão procurar outras alternativas fora dos museus, né? O Courbet, né, que vai criar em 1855 o Pavilhão Realista, fora, né, do Salão Universal de Paris, né? E isso é um primeiro momento. Ele escreve um manifesto, é o primeiro manifesto, acho que aí está a formação de uma ideia de vanguarda, em que busca-se um circuito alternativo, cria-se um manifesto, logo depois do Manifesto Comunista, né? E ele está ali pensando uma arte para, né, os novos tempos, pensando uma circulação diferente, e ela tem que, né, produzir um choque, produzir aí um enfrentamento, né? E aqui, à direita, é uma imagem, né, do Armory Show, em 1913, já nos Estados Unidos, que é também uma grande exposição, né, de vanguarda, que está também pensando aí outras formas, né, de expor, né, a partir, né, de um outro tipo de experiência artística e estética. Então, e a história da arte moderna, a partir dessa década de 60, né, com o impressionismo, é toda contada em exposições à margem do sistema acadêmico. É a era das exposições independentes, que vai funcionar até a criação do MoMA, em 1929. É uma época de manifestos e de embates políticos que constituíram a ideia de vanguarda e daquilo que Otávio Paz denominou de tradição de ruptura. Então, o Armory Show aqui, à esquerda, né, que é essa exposição de 1913, em 17, né, 4 anos depois, é que a gente vê o tipo, né, tem uma exposição bastante eclética, né, tem de tudo aí, inclusive o Duchamp expõe no Armory Show, né, o Nu Descendo a Escada e outras pinturas, e em 17 ele já, né, vai para Nova York por conta justamente da receptividade que a arte moderna teve em Nova York em 13, e faz essa blague, que é a fonte, que ele mostra. Em 17, essa é a única imagem do trabalho original, se perdeu depois, que é feita pelo Stiglitz, né, e que, enfim, muda completamente aí
o modo de se pensar a arte, portanto, também os modos de pensar as exposições. Um objeto absolutamente inusitado, é um mictório, não deixa de ser um mictório, mas perde o seu valor de uso, mas, enfim, abre aí uma dinâmica apropriativa, poética para a arte que não estava contemplada até então. E isso abre todo um outro território que vai obrigar também a pensar outras formas de exposição, outras maneiras de olhar para esse objeto, outras maneiras de experienciar a arte. Eu trouxe essa imagem porque eu acho que é uma imagem interessante de uma montagem do Gropius e do Herbert Bayer, de uma exposição sobre a Bauhaus em 1930, por conta desse projeto expositivo, que eles estão pensando aí a exposição já de uma maneira menos convencional, menos tradicional, e isso vai reverberar para frente. Esse Bayer escreve um ensaio, livro chamado Fundamentos do Design Expositivo, em que ele está justamente pensando aí essas formas de expor para produzir uma outra relação com o espectador. E ele diz: o tema da exposição não deve manter distância do espectador, deve ser trazido para perto dele, penetrar e deixar uma impressão, deve explicar, demonstrar, até persuadi-lo e levá-lo para uma reação direta e planejada. Portanto, podemos dizer que o design de exposição caminha paralelamente com a psicologia da propaganda. Então, tem aí uma vontade, digamos, de seduzir, de certa maneira também, de manipular o espectador. O MoMA, como eu disse, é criado em 29, é o primeiro museu de arte moderna. A princípio parecia uma contradição, a arte moderna era aquela arte que era contra o museu, e aí aparece um museu para acolhê-la, e isso implica repensar as formas de exposição, para acolher esse tipo de obra, que é, digamos assim, arredia ao espaço e as formas contemplativas das exposições tradicionais. E essa é uma das exposições importantes da primeira fase do MoMA, que está justamente, digamos, familiarizando o seu público com os movimentos de vanguarda europeus e, ao mesmo tempo, criando uma, entre aspas, tradição de vanguarda nos Estados Unidos. Um momento em que Nova York vai assumindo um certo protagonismo. Essa é uma outra montagem em Nova York, em 42, da coleção da Peggy Guggenheim, chamada Arte do Século, cujo curador, montador, é o Frederick Kiesler, que também era um cenógrafo, e ele faz uma montagem absolutamente arrojada, espetaculosa. Essa luz, ela acende e apaga, é uma exposição que mistura vários movimentos, linguagens, o mobiliário é todo pensado para a exposição, então tem aí um forte apelo para trazer uma produção disruptiva para um espaço e para um ambiente que também não é o mais pacificado, contemplativo possível. Então, está ali atiçando o espectador. Então, o que faz a arte em geral e a montagem em particular, nesses esforços aí que a gente está vendo, é arrancar dos estados dos corpos suas qualidades intensivas, suas potencialidades como acontecimentos. O curador deve arrancar das obras, e o curador aí muito próximo do montador, das relações produzidas entre elas as obras, no espaço expositivo, uma ordem de afetos distinta da que já está codificada pelo olhar e pelo corpo. Aqui, olha, outro detalhe da mesma exposição,
essas pinturas, né, assim, colocadas baixinhos em frente a uma cadeia, acho que esse mobiliário, é tudo muito peculiar, né? Bom, aí eu já trouxe mais para frente, né, para uma exposição de 68 no MoMA, que aí já está, né, num outro estágio, né, já está pensando essa tradição europeia e os seus desdobramentos na América, e assumindo de fato que a vanguarda agora tem, né, um outro lugar, um outro momento no contexto de Nova York. Então, como se em 68, e é interessante que essa está no meio da turbulência de 68, que também foi forte, né, foi uma exposição no primeiro semestre de 68, e está ali trazendo a produção, está surgindo naquele momento nos Estados Unidos, né, a pop, né, o que eles chamavam de neo-dada, algumas coisas mais arrojadas de poesia visual e até, né, de performance, para, né, o espaço legitimado do museu. Então, o que está acontecendo agora está imediatamente sendo apropriado, né? E isso era uma característica, né, do MoMA, né? O Duchamp, por exemplo, que... e um outro dado, por exemplo, aqui na entrada da exposição são dois pintores das Américas, né? O Wilfredo Lan e o Mata, né? Que estavam em Nova York, produzindo em Nova York. Então, Dada, surrealismo e a sua herança a partir, né, desse modo como a arte que produz em Nova York se apropria dessa herança, e a exposição também passa a ter esse papel, né, e o museu passa a ter esse papel de recontar a própria história, e o curador está ali produzindo essas narrativas que vão influenciar, né, as leituras, né, mais importantes, né, que formam, né, o público e que formam, né, uma compreensão né, do desenvolvimento da arte nesse momento. A sala do Duchamp, por exemplo, a primeira obra comprada, né, por um museu francês, Duchamp morre em 68, vai ser em 68, não tinha em museu nenhum. Essas obras já estavam todas em museus americanos, principalmente no Museu da Filadélfia, né? Grande parte dessas obras é aquela que está lá atrás, comprida, do Museu de Yale, a grande maioria é do Museu da Filadélfia, e tem algumas do MoMA também. O Max Ernst ajudou o William Rubin, que fez essa curadoria, a juntar as obras. E logo depois ele é perguntado sobre o que significava fazer uma exposição sobre o dadaísmo e o surrealismo, como aquela que ele tinha ajudado, que tinha aberto no MoMA. Ele responde ao jornalista dizendo que era como fazer uma exposição de uma explosão, mostrando apenas os detritos que sobraram. A explosão já foi, não tem mais explosão, só tem os detritos. E o Adorno, nesse texto que eu falei, ele diz: a morte das obras no museu, segundo Proust, desperta-as para a vida. Então, esses detritos, a questão é em que medida que esses detritos carregam ainda alguma explosividade, né? Que vida pode nascer daí? E aí é que eu ponho, né, o poema do Rio, que eu acho, né, bastante interessante. Eu vou ler rápido para também não me estender muito, mas ele diz, falando de um torso, né? Não sabemos como era a cabeça que falta de pupilas amadurecidas, porém o torso arde ainda como um candelabro e tem, só que meio apagada, a luz do olhar que salta e brilha. Se não fosse assim, a curva rara do peito não deslumbraria, nem achar caminho poderia um sorriso e baixar da anca suave ao centro, onde o sexo se alterara. Não fosse assim, seria essa estátua uma mera pedra, um desfigurado mármore, e nem já resplandecera mais como pele de fera. Seus limites não transporia desmedida como uma estrela, pois ali ponto não há que não te mire.
força é mudares de vida. Então, eu acho que esse poema é interessante, muito interessante para pensar essas coisas, porque é o fragmento que está o tempo inteiro, né, mostrando o que não está visível, e é, né, o oposto, né, daquela botânica da morte do filme do Chris Marquet, o modo como uma outra vida pode nascer, um outro olhar pode ser, de certa maneira, potencializador dessa vida. E isso eu acho que tem a ver também com o modo como, né, né, a forma de expor o trabalho vai, né, viabilizar, né, ou disponibilizar esse olhar, né, que reacende a obra, né? E eu acho que esse olhar é o olhar, né, que, de certa maneira, encontra naquilo que aparentemente está ali morto, né, a sua chama. Enfim, mais uma cena da mesma exposição, são 4 Miróis e um Calder. E aqui, né, a produção contemporânea aí, né, o Klaus Oldenburg, Ting Li, Jasper Jones, ou seja, a produção contemporânea está ali no MoMA junto com essa tradição dadaí surrealista. Então, do final dos anos, já estou encaminhando para o fim, né, do final dos anos 60 para cá, museus e galerias entraram em uma dinâmica fortemente comercial e espetacular. Bienais e feiras de arte proliferaram nos últimos 25 anos por todos os lados do planeta. Como a arte e sua capacidade de nos fazer parar para ver sobrevive nesse contexto. Como olhar no meio de um mundo acelerado e dispersivo? Como a experiência da arte foi se transformando nesses tempos e como as exposições se readequaram? As linguagens artísticas também se multiplicaram e as novas tecnologias assumiram um protagonismo inevitável. Ao mesmo tempo, as narrativas hegemônicas da modernidade artística foram contestadas e outras genealogias do moderno surgiram, rearticulando tempos históricos e contextos culturais heterogêneos. É nesse contexto complexo, em que convivem riscos e possibilidades, que a atividade curatorial é constantemente requisitada para redefinir nosso contato com a arte, seja enquanto um modo de conhecimento, seja enquanto encontro amoroso. Seu papel é, acima de tudo, produzir rafinações e ritmos entre obras, temporalidades e geografias discrepantes. Terminemos com 2 exemplos muito distintos de formas de resistir ao ruído e reinventar pela arte encontros amorosos. O primeiro é uma pequena exposição que estava na Gemäldegalerie Galerie em 2009, uma salinha de 4x3, que tinha um Rothko e 2 Giottos. E tem aí um certo anacronismo, um pintor da segunda metade do século XX, um pintor do final do século XIII. Essa frase é uma frase do Rothko que estava na parede, mas a exposição fez todo sentido, e fala da modernidade do Giotto, fala da religiosidade do Rothko, fala de um olhar que se deixa levar pela contemplação, fala das cores, fala de profundidade, de densidade. Ali dentro dessa exposiçãozinha, com 3 obras, a gente tem um encontro com a arte, com a pintura. Tem essa frase do Godard que eu acho que também é boa. Uma imagem não é forte porque é brutal e fantástica, mas porque a associação de ideias é distante e justa. E eu acho que a imagem é sempre algo que traz outras imagens. Você criar essas associações, ou criar essas ligações, essas filiações, por mais anacrônicas que pareçam, às vezes acendem um olhar que fala da origem e da novidade ao mesmo tempo. Bom, para
terminar, eu vou deixar essa imagem aqui, ler um pequeno relato que é de uma videoinstalação que fala dessa imagem. E o relato diz: a cidade de Leningrado, São Petersburgo, foi cercada e ficou sitiada por 900 dias durante a Segunda Guerra. O mais notável nos livros que falam sobre esse período é perceber o quanto a cultura foi importante na resistência. Na medida do possível, o Hermitage manteve suas atividades. Concertos eram frequentes no auditório. 2.000 pessoas viviam nos abrigos feitos dentro do museu. Entre eles, inúmeros artistas, escritores, pintores, escultores, músicos. Entretanto, muitos dos profissionais que trabalhavam no museu foram recrutados pelo Exército. Segundo os arquivos, antes da guerra, o museu contava com mais de 650 funcionários que atuavam apenas no setor educativo, como guias para visitas programadas pelo público. Entre eles, havia Pavel Filipovich Gumbrchevski, que, segundo os registros, era o mais requisitado entre todos os guias. Por conta de um problema cardíaco, não pôde ser recrutado. Ficou como responsável pela coleção. As pinturas foram retiradas das molduras e enviadas para abrigos longe da cidade. Muito do mobiliário, todavia, ficou guardado em espaços subterrâneos. Evidentemente, em condições precárias por conta dos bombardeios, da falta de luz, da umidade e dos vazamentos. De tempos em tempos, com a ajuda de soldados, exaustos, mas comprometidos, Pavel retirava alguns móveis para serem secos, limpos e eventualmente restaurados. Em troca, ele fazia com os soldados visitas guiadas ao museu, ao espaço vazio de imagens e preenchido pela sua memória e paixão pelas pinturas ausentes. Como era regra nos museus soviéticos, não se falava de técnicas artísticas e nem de história da arte no sentido ocidental evolutivo. Como diria Malraux e depois Godard, suspeito que Pavel fazia do museu e de sua vida, e de sua visita, um lugar de confrontação de metamorfoses. Ele as conhecia, essas pinturas, com a palma de sua mão. Falava com entusiasmo e recriava para os soldados um mínimo de contato com o amor por essas pinturas, por Botticelli, por Rembrandt, por Rafael, etc. Ele fazia isso, segundo relatos históricos, com eloquência e calma únicas. Os soldados sempre repetiam a visita depois de ajudá-lo a preservar a memória, que era também uma maneira de preservarem suas vidas. Então, eu acho que esse é um relato de uma experiência amorosa na ausência das obras. Era isso. Obrigado. Obrigado, Camilo. É incrível a sua fala. Muito linda mesmo. Eu fiquei o tempo todo lembrando também muito de um filme, já que você evocou muitos cineastas, né? O Francofonia, do Sukhorov, que é sobre o Louvre em ocupação. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos à segunda palestra de hoje com o professor Pedro Duarte, que vai falar para a gente sobre o amor romântico. Pedro. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Camilo, pela apresentação. Mas eu ainda fiquei curioso com o amor do Cézanne pelo Monte São Vitório e do Morandi pelas garrafinhas. Mas, dito isso, vamos então falar um pouco sobre o amor romântico. Eu pensei em começar pensando que, nesse título, o amor romântico, que certamente soa muito vasto, o sentido da palavra romântico não é tão claro assim, mesmo na sua relação com a palavra amor. Porque romântico aqui poderia significar uma tipificação do amor, mas também poderia, talvez, definir a própria essência do amor. Ou seja, o amor romântico poderia ser considerado como um tipo de amor entre vários outros, porém, correria o risco também, e isso me parece se dever ao fato de que, pelo menos na época moderna, aquilo que nós entendemos por amor foi quase que
coberto pela própria ideia de romantismo e a ideia de romantismo pela ideia de amor. A palavra romântico poderia se colocar aqui também como algo que define o próprio amor, que diz o que o amor é, pelo menos nesse sentido que nós o conhecemos, o experimentamos desde a época moderna. Isso revela também, a seu modo, um papel, um lugar, uma dimensão que o romantismo teve, não apenas para a história da literatura, ou mesmo para a história das artes, mas para a formação da sensibilidade do espírito da época moderna. O poeta mexicano Otávio Paz, de quem já se falou aqui nesse seminário, na palestra do Eduardo Jardim, escreveu certa vez que o romantismo foi um movimento literário, mas também foi uma moral, uma erótica e uma política. Se não foi uma religião, foi algo mais do que uma estética e uma filosofia. Foi um modo de pensar, sentir, enamorar-se, combater, viajar, um modo de viver e um modo de morrer. Com isso, o Otávio Paz tentava dar justamente essa dimensão para o romantismo de algo que transformou ampla e profundamente a sensibilidade da época moderna em inúmeros sentidos, como se nós tivéssemos, de algum modo, aprendido ou reaprendido de um modo todo próprio, de um modo romântico, como ele diz aqui, a pensar, sentir, enamorar, combater, viajar. E, entretanto, mesmo que o Otávio Paz esteja certo nessa ampla visão que ele coloca, dificilmente alguma dessas coisas é tão ligada, assim, ao romantismo quanto o amor. Ou seja, o romantismo pode até ser, de fato, como ele diz, um modo de pensar, sentir, enamorar-se, combater, viajar, mas dificilmente nós ligamos a palavra romantismo imediatamente a qualquer uma dessas, mais do que ao enamorar-se, como ele diz. O enamorar-se, o apaixonar-se, o amar, ficou ligado de maneira particularmente forte ao romantismo. Mas isso teria vindo junto, então, com a ideia de uma transformação, ou seja, como se até então, portanto, amor fosse uma coisa e a partir dali fosse outra. Como se, portanto, a época moderna inaugurasse uma outra maneira de conceber, de sentir, de pensar o amor, que não era mais o que até então tinha sido. Quer dizer, o romantismo teria reinventado, de algum modo, o repertório que nós teríamos em relação ao amor. E, entretanto, apesar disso, que me parece ser, em larguíssima medida, verdade, nós ainda encontramos no romantismo, ao menos, um elemento do amor, tal como ele tinha sido pensado ainda na antiguidade, especificamente por Platão, no diálogo Banquete, que a Irley acaba de traduzir, ou de ter a sua tradução publicada, junto com Jar Torrano, que é quando o Friedrich Schlegel, autor fundamental do primeiro romantismo alemão, diz explicitamente: pode-se amar intimamente algo justamente porque a gente não o possui, como o eros platônico. Esse sentido negativo é, portanto, filho da abundância e da penúria. Portanto, mesmo no amor romântico, que teria feito essa ruptura e inaugurado uma nova maneira moderna de amar, permaneceria ao menos alguma espécie de ambivalência, talvez se possa chamar assim, do amor, pelo qual ele seria sentido simultaneamente como algo que é abundante, rico, grande, mas que, por outro lado, também traz consigo algo da ordem de uma penúria, de uma falta, de uma carência. O que resultou em várias expressões literárias, filosóficas, que tentariam dar conta dessa dimensão algo paradoxal da experiência amorosa. Uma delas viria de Luís de Camões: para quem amar é um cuidar que ganha em se perder,
é querer estar preso por vontade. Como se, portanto, na experiência amorosa, nós estivéssemos sempre experimentando algo que não se decide apenas por isso ou por aquilo, mas tivesse que ser sentido como isso e aquilo simultaneamente. Um cuidar que ganha, mas ganha ao se perder. Um querer estar preso pela própria vontade. Ou, voltando ainda ao próprio romantismo, ao primeiro romantismo alemão, como Schlegel também escreve, segundo a origem, o verdadeiro amor deveria ser ao mesmo tempo inteiramente arbitrário, inteiramente casual e parecer ao mesmo tempo necessário e livre. Segundo o caráter, deveria ser ao mesmo tempo destinação e virtude e parecer um mistério e um milagre. Essas palavras não apenas descrevem, portanto, o que seria o amor romântico, mas elas fazem parte da própria fundação ou invenção do amor romântico, uma vez que estamos aqui justamente nesse momento de nascimento do romantismo. Nele, o amor vai se referir, sim, é verdade, várias vezes, da maneira como nós o identificamos mais habitualmente, sobre o afeto erotizado, sexualizado entre duas pessoas, mas não só. Em inúmeros momentos, o amor aparece também nesse pensamento romântico como uma espécie de força de atração entre diferentes, como uma espécie de força de aproximação daquilo que não é igual, que diz respeito não só a essa dimensão estritamente erótico-afetiva entre dois seres humanos, mas mesmo a relação entre nós e o mundo, sujeito e objeto, o eu e o mundo, a cultura e a natureza. Há, a esse respeito, um fragmento escrito pelo grande poeta romântico Friedrich Hölderlin, mas é um fragmento que faz parte dos textos dele, supostamente mais filosóficos, que me parece muito eloquente, em que ele diz assim: a unidade da alma, o ser está perdido para nós e tínhamos de perdê-lo se era para desejá-lo, conquistá-lo. Retiramo-nos do pacífico reino caipã do mundo para restabelecê-lo por nós mesmos. Separamo-nos da natureza e o que era, o que se pode crer uno, faz-se agora oposto a si. Soberania e servidão alternam-se em ambos os lados. Muitas vezes parece-nos que o mundo é tudo e que não somos nada, mas em outras também que somos tudo e o mundo nada. Dar fim a esse combate entre nós e o mundo, restaurar a paz que vai além de toda razão, reunirmos-nos com a natureza em um todo infinito, tal é o objetivo de todos os nossos esforços. Mas nem o saber, nem a ação alcançam em qualquer período da existência esse ponto em que é abolida toda contradição, em que tudo é uno. A linha definida reúne-se com a linha indefinida apenas numa infinita aproximação. Reparem que é cheio de adversativas, porque o tempo inteiro a gente busca, não consegue, procura e não alcança. Não teríamos qualquer ideia dessa paz infinita, desse ser, não aspiraríamos de forma alguma a nos reunirmos com a natureza, não pensaríamos nem agiríamos, não seríamos nós mesmos nada. Se essa união infinita, se esse ser único não existisse, ele existe. Como beleza. Eu tinha pensado inicialmente em não falar o fim da passagem, mas o fim da passagem diz algo mais ou menos assim: no final disso tudo, todos ainda teremos que admitir, pedindo desculpa a Platão, que pecamos contra ele. Ele coloca esse comentário depois disso. Mas o que me chama a atenção, portanto, aqui, é que haveria, então, nesse amor romântico, uma espécie de tensão nunca completamente resolvida entre separação e unidade, entre a divisão e a junção. E quando isso ameaça aparecer de algum modo, não é como algo que pode ser apreendido por completo, é como beleza. É como algo da ordem da beleza, portanto. Mas isso ganharia também, e aqui talvez eu possa dizer que eu pensei num certo momento que eu devia ter colocado um subtítulo
para essa minha fala, que seria o amor romântico, 2 pontos. Tem mundo? Ponto de interrogação. Por quê? Enfatizando agora, então, menos a permanência de um discurso filosófico proveniente da antiguidade, na noção e na experiência modernas do amor, eu queria enfatizar o que não estaria, em princípio, nessa noção antiga de amor, que seria a constituição, nessa época moderna e no romantismo, não por acaso, de uma noção de intimidade e, mais radicalmente ainda, de uma vida do coração interiorizada, na qual a experiência amorosa se daria. A Hannah Arendt, autora que me é muito cara, num certo momento, em anotações dela, sugeriu que nós poderíamos fazer uma espécie de relação quantitativa entre a filosofia, o amor e a política. Ela sugere que a filosofia envolve porque é um diálogo de mim comigo mesmo, como já dizia Platão, um diálogo silencioso de mim comigo mesmo, que a política diz respeito aos muitos e que o amor seria com 2. E com isso, a Hannah Arendt sugeria algo que em outras partes da obra dela, que não são apenas anotações, aparece com ainda mais força e que ela mesma atrela, num certo momento, a ideia de amor romântico, tal como teria sido pensada por Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, que é a ideia de que o amor não tem mundo, ele é antimundano, ele abole o mundo, de que a experiência amorosa seria uma experiência tão intensa do encontro entre 2 pessoas que ela, de certa maneira, incendiaria o próprio mundo no qual essas pessoas habitariam na pluralidade junto com outras. Ou seja, a figura do amor, para fazer uma caricatura, seria aquela na qual os amantes dizem um para o outro: o mundo inteiro lá fora podia acabar. Tudo poderia explodir, não interessa. O amor teria uma força de autossustentação na relação entre aqueles indivíduos apaixonados que dispensaria o mundo, os outros e qualquer outra coisa. Sobre isso, a Hannah Arendt escreveu, num dos seus mais importantes livros, A Condição Humana, assim: o primeiro eloquente explorador da intimidade foi Jean-Jacques Rousseau. E é típico que ele seja o único grande autor ao qual ainda hoje nos referimos frequentemente pelo primeiro nome: intimidade. Jean-Jacques chegou à sua descoberta, a descoberta da intimidade, mediante uma rebelião, não contra a opressão do Estado, mas contra a insuportável perversão do coração humano pela sociedade, contra a intrusão desta última, a sociedade, numa região recôndita do homem que até então não necessitara de qualquer tipo de proteção especial. A intimidade do coração, ao contrário da intimidade da moradia privada, não tem lugar objetivo e tangível no mundo. Ou seja, para Hannah Arendt, a experiência do amor romântico, especialmente se nós tivermos em vista essa dimensão moderna, tem a ver com essa intimidade do coração, que, diferente da intimidade da casa, do lar, da vida privada, não tem nenhum lugar determinado propriamente, e ela é que estaria, então, sendo ativada durante o amor, e por isso, em vários momentos, a Hannah Arendt comenta, e eu acho que dá para entender do que ela está falando, que essa vida do coração, sobre a qual, aliás, ela falou muito pouco, ela pontua apenas isso, e eu acho que isso se explica pela própria concepção que ela tem disso, essa vida do amor, ao contrário da vida ativa ou da vida do espírito, sobre as quais ela escreveu tanto, exige algum tipo de discrição, proteção, ela não é algo da ordem pública que deva ser devassado. Ou seja,
O amor, não por acaso romanticamente ligado assim, mais à noite do que ao dia, preferiria a noite porque na noite, justamente, ele não se torna tão visível para os outros, para o público, para a sociedade. O amor pode se resguardar para si próprio sob a proteção da noite. O poeta romântico Novalis escreveu versos extraordinariamente lindos sob o nome de Hinos à Noite, justamente nesse sentido. Isso faz, portanto, como eu dizia, a Hannah Arendt considerar, então, que o amor é antimundano. O amor, ao contrário do que muitas vezes, hoje em dia, às vezes se fala, não tem nada a ver para ela com a política. Outro dia eu li uma frase assim, um post do Facebook que dizia isso, né? Amar já é política. Eu fiquei muito com aquilo na cabeça. Acho que para Hannah Arendt amar não é política, é outra coisa. E disso, inclusive, faz parte, para ela, nesse sentido, essa espécie de antimundaneidade do amor. E eu entendo, acho, o que ela está dizendo e o que ela quer dizer com isso. Com essa proteção, discrição, não sei, da vida do coração ou do amor, que não é, portanto, propriamente da polis. Fui ler, por causa disso, as cartas trocadas por Hannah Arendt e Heidegger, ou seja, especialmente interessado ali no que aparecia sobre o amor de um ponto de vista da relação amorosa propriamente entretida entre esses dois grandes pensadores do século XX que também tiveram um grande amor. E é curioso como, no começo da carta entre eles, aparece justamente a figura da intimidade, com o Heidegger dizendo a Hannah Arendt: estamos dispostos a guardar como um presente, no ponto mais profundo da nossa intimidade, o direito de nos encontrarmos. Quase como se dissesse: a sociedade não tem nada a ver com isso. Os outros não têm nada a ver com isso. E ainda, de certo modo, Heidegger, nas suas cartas, dando expressão a algo que também parece ter a ver com a própria ideia de amor romântico, diz: porque o amor é mais rico do que qualquer outra possibilidade humana. Algo que diversas vezes nós, de fato, encontramos no pensamento romântico, esse privilégio da experiência amorosa. O Heidegger tenta explicar dizendo, e eu lembrei um pouco do Camilo falando sobre essa ideia do transformar e não do completar, porque o Heidegger diz assim: pois nos transformamos no que amamos sem deixarmos de ser nós mesmos. Mais uma vez, algum tipo de paradoxo estaria presente na experiência amorosa, em que diferença e identidade se relacionam de um modo tanto quanto desconcertante. Nós nos transformamos naquilo que amamos, mas não deixamos de ser nós mesmos. O coração, diz ele, nunca está em condições de dominar o despontar repentino do outro em nossa vida, que é uma outra característica muito constante do amor romântico. Não é algo que se controla, não é algo que se escolhe deliberadamente. Você não domina esse despontar repentino do outro na sua própria vida. Um destino humano, então, continua Heidegger, entrega-se a um destino humano e, diz ele, o serviço do amor é manter desperta essa entrega exatamente como no primeiro dia. Se, por um lado, então, essas frases do Heidegger parecem nos levar na direção, mais uma vez, desse amor romântico como intimidade, como algo da ordem do coração, mais tarde, entretanto, ele diz algo que sugere outra coisa. Sugere um amor que talvez possa ter alguma relação com o mundo e não dispensá-lo. Ele diz: só podemos dizer que o mundo, escreve a Hannah Arendt numa quase que declaração, só podemos dizer que o mundo não é mais meu nem seu. O mundo é nosso. Que os cumes, os caminhos, as manhãs de maio, o perfume das pétalas são nossos, que a luta cheia de júbilos e o emprego seguro por algo escolhido são nossos.
nossos, que isso não pode mais se perder, mas só tem a possibilidade de se tornar mais rico, claro, seguro, a fim de crescer e transformar-se em uma grande paixão da existência. Eu estou citando essa passagem porque a minha impressão, então, é que a Hannah Arendt, quando fala da intimidade do coração, que não tem nenhum lugar objetivo no mundo, descreve, acho, com muita felicidade, uma dimensão do amor e uma dimensão do amor romântico, mas não toda. Porque eu acho, desconfio, que há pelo menos 2 sentidos pelos quais nós poderíamos tentar falar de um mundo que se relaciona com o amor romântico. O primeiro sentido, que aparece para mim em alguma medida nessa frase, nessas frases do Heidegger, é que o amor cria um mundo pelos amantes e para os amantes, que os amantes também, de certa maneira, criam um mundo entre eles e através deles. Os amantes constituem um mundo, mas isso, claro, ainda poderia ser dito que é apenas ali entre eles. Mas há um outro sentido de mundo que eu acho que pode também aparecer, que é que, embora, por um lado, seja fácil identificar na experiência do apaixonamento romântico, amoroso, essa espécie de desligar-se do mundo e de só se interessar por aquilo, também não é difícil identificar uma espécie de impulso, desejo que o amor gera nos amantes de partilhar um mundo, de habitar um mundo, de experimentar o mundo junto. Isso, a meu ver, aparece, evidentemente, em vários lugares, mas queria destacar 2 canções do Caetano Veloso, que lançou uma nova música hoje, aliás, ainda da época tropicalista dele, porque depois há muitas sobre isso, que, a meu ver, apontam na direção justamente de um amor que se relaciona ao mundo através da figura do passeio, do passear como algo que os amantes querem fazer. E o passeio, evidentemente, precisa de mundo. O passeio é um passeio no mundo e pelo mundo. E ele é tão familiar ao repertório do amor romântico quanto, eventualmente, essa ausência de mundo. As 2 canções das quais eu estou falando são 2 canções em que essa ideia de um passeio ou de um andar aparecem de formas distintas, porque numa ele está frustrado o passeio, porque o mundo está reduzido, e na outra ele pode se dar porque, pelo menos naquele contexto específico da canção, o mundo estaria aberto. A canção na qual o mundo aparece reduzido é uma das mais sombrias canções de todo o repertório do Caetano Veloso. É a canção Enquanto Seu Lobo Não Vem. A canção Enquanto Seu Lobo Não Vem começa com Caetano dizendo: vamos passear nas veredas, meu amor. E, no entanto, nessa canção, talvez uma das mais explícitas até, sobre a situação da ditadura no Brasil em 1968, esse passeio romântico descontraído pelas ruas que começaria, que é anunciado por uma percussão com agogôs que dão até uma certa impressão de tranquilidade, simula-se um assovio, algo assim, logo é interditado. Logo é interditado porque as ruas estão vigiadas, como diz a música. E nós vamos acompanhar na canção, portanto, ao contrário do que se poderia esperar pelo seu começo, vamos passear, meu amor, o que nós encontramos é uma espécie de derrota violenta, se não do amor em si, pelo menos do mundo no qual este amor poderia passear. O passeio narrado na canção vai ficar um passeio cada vez mais escondido e nós vamos presenciar uma sucessão de imagens que vão conferindo à canção um movimento completamente descensional, decidido e irrevogável.
o convite para passear no alto, em princípio, nas veredas, vai sendo frustrado e os versos da canção começam todos com depois de baixo, de baixo, de baixo, de baixo, que é onde o passeio se daria. Debaixo das ruas, debaixo das bombas, debaixo das bandeiras, debaixo das botas, debaixo das rosas, debaixo dos jardins, no fim, debaixo da lama. Encerrando com uma certa alusão àquele amor romântico prometido na partida, debaixo da cama. Ora, os espaços vão ficando tão reduzidos, tão estreitos, contrariando as ruas largas anunciadas inicialmente, que é como se o mundo fosse desaparecendo. Ficam apenas, assim, o acanhamento escuro e essa frágil proteção privada da cama, sob a qual os amantes se escondem. Mas não há mais passeio, porque não se faz passeio deitado, parado, embaixo da cama. Não tem mais vagar, não tem mais flanar, nenhum espaço se abre, só há o parar, não o movimento, deitado, não em pé, vendo o chão. E, nesse sentido, o estreitamento, a erosão do mundo acertam em cheio a experiência de um amor romântico que se vê assim impedido de passear. No mesmo disco, entretanto, Tropicalia Upanis et Circenses, de 1968, há uma outra canção em que também, a meu ver, aparece a importância do mundo para o amor romântico, mas agora de modo mais alegre. A canção é a canção Baby, talvez a mais famosa de todo o disco, a canção que, acho que muita gente conhece a história, a Maria Bethânia pediu para o Caetano fazer para ela, mas no final das contas, como a Maria Bethânia preferiu não fazer parte do movimento tropicalista, a letra que o Caetano fez, que seria para ela, acabou sendo cantada pela Gal Costa, numa versão, a meu ver, insuperável a partir das dezenas de outras que foram feitas depois, em larga medida pelos arranjos do Rogério Duprat, que são uma coisa absolutamente maravilhosa, especialmente no seu arranjo de cordas, que aparece num certo momento. Na canção Baby, cuja dimensão lírica e romântica é quase que incontornável, há mundo por toda parte. Baby, na canção, que, aliás, tem uma coisa curiosa do ponto de vista das preocupações contemporâneas, me lembrei da mesa anterior sobre as questões de gênero, porque baby é um vocativo indefinido do ponto de vista de gênero, não dá para saber se é homem ou mulher. Baby é, portanto, aquele ou aquela a quem esse eu lírico se dirige. E a própria palavra baby já tem um tanto de mundo. No caso da poética tropicalista, de um mundo cada vez mais internacionalizado, cosmopolita, em que expressões estrangeiras entram naturalmente na fala. Assim, Baby, por quem esse eu lírico estaria, portanto, romanticamente apaixonado, diz a ela, no entanto, várias frases que têm a ver com o mundo. Baby precisa, aliás, o que é muito curioso da canção é esse enfático precisar, que vai sendo colocado por aquele que está apaixonado para o outro. Baby precisa andar com a gente. Baby precisa saber das novidades desse mundo. Baby precisa saber inglês. Você precisa saber inglês, é dito a Baby, né? Com o entusiasmo de que vivem na melhor cidade da América do Sul. Baby, portanto, precisa saber da piscina, da margarina, da gasolina, da Carolina, em referência à canção do Chico. Baby precisa saber, portanto, do mundo. Mesmo que, no final das contas, tudo seja para que Baby saiba ler na minha camisa I love you. Eu te amo. Precisa saber inglês, mas, no final das contas, para poder ler que eu a amo. Precisa andar com a gente? Sim, mas para me ver de perto. Como se, de certo modo, portanto, aqui
o mundo e a aproximação amorosa não estivessem separados, mas próximos. E, por fim, Baby precisa saber, porque não seria possível que não houvesse uma referência a esse perder-se de si do amor romântico, porque tudo pareceria assim, porque o tempo inteiro se diz, Baby precisa saber como se eu já soubesse, como se a própria pessoa já soubesse, mas há esse verso, precisa saber do que eu não sei mais. Obrigado, gente. Tá no tempo, né, Jéssica? Tá, no tempo certo. Fiquei pensando, né? Parece que o amor não se dá exatamente no espaço, mas no tempo. Mas aí você vem com Caetano e reorganiza tudo. Obrigada, Pedro. Então, a gente passa agora para as perguntas, para as intervenções. Já tem algumas aqui do YouTube que eu vou passar para vocês. E quem aqui do Zoom tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para colocar no chat. Camilo, uma pergunta, na verdade, de referência, pediram para você dizer exatamente qual é o nome do autor que escreveu o livro As Musas. E, além disso, uma outra pergunta para você, Camilo. Assim, né, o Hélio Maciel perguntou, desculpa, eu vou falar quem, a Cristiane Linhares Coutinho perguntou qual é o autor do livro As Musas, e o Hélio Maciel Filho perguntou a você, Camilo, gostei muito da sua apresentação com relação à arte nos museus, gostaria de saber se você teria algo a dizer sobre Eros na arte dos pacientes da Anísia da Silveira. Qual a correlação possível? Bom, a primeira pergunta é mais fácil. É o Jean-Luc Nancy, o autor do livro. Bom, é uma pergunta difícil essa, apesar de eu achar que, de fato, né, a experiência lá do Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro foi absolutamente uma experiência de cuidado, de amor e de transformação. Tá? E eu conheço alguns relatos de perto de quem participou daquele processo, que a doutora Anise chamou o Almir Mavier, que era um jovem de 20 anos que trabalhava, né, no hospital e que estava começando a querer ser pintor, para criar o workshop lá com ela. E o Mavier chamou o Ivan Serpa e o Palatinic, e depois o Mário Pedrosa também se aproximou. Mas uma coisa que o Mavier e o Palatinic contam é o quanto aqueles, né, internos, eles eram absolutamente fechados em si, né, e quando iam para o workshop, né, eles se abriam. O Emídio, segundo, que era muito magro, ele ficava com os braços fechados o tempo inteiro. Inclusive, o Palatinic falava que ele era tão magrinho, tinha os braços compridos, a mão encontrava atrás, nas costas. E, de repente, quando abria o papel, ele pegava o pincel e aflorava uma outra coisa, né? E aquilo foi, de fato, um momento de muita intensidade e transformação, e que depois seguiu um caminho próprio. Essa experiência com os artistas lá durou um período, depois
enfim, a doutora Anísia continuou com esse trabalho que tinha um intuito, né, eminentemente terapêutico, né, e que, com os artistas e com o Mário Pedrosa, passou a ter também um interesse artístico e estético, né, mas para a doutora Anísia aquilo ali era parte de um processo terapêutico, e nunca deixou de ser parte do processo terapêutico. Mas o que interessa, e eu acho que essa é a grande questão ali, é a dimensão de cuidado que estava relacionado com essa experiência e, né, de disponibilizar esse espaço de criação para aqueles que se sentiam, né, à vontade, né? Enfim, eu acho que isso é o que predominava ali, né? Essa possibilidade de uma transformação momentânea, né, pela criação artística, né, e pelo encontro com a arte. Então, eu iria por aí. A Ethel botou no chat que queria fazer uma pergunta. Abre o microfone, Ethel. Não pode, eu acho que não pode, né? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler... Pode sim, claro que pode. Ué, ela não está conseguindo. Não, mas deve ter um jeito de alguém aqui liberar. Ô, Rodrigo, não? por favor. Peraí, eu posso liberar. Quem é que... Ethel. Ah, tá. Agora deu. Bom, então, primeiro queria agradecer aos dois, achei maravilhosas todas as duas apresentações. Não é absolutamente nada perto do que eu estudo, então a minha pergunta é totalmente assim, tá? Qualquer coisa. Mas foi o que veio na minha cabeça e eu gostaria que vocês, os dois, se tiverem alguma coisa, se acharem que é relevante, falassem. Com relação à relação entre amor e mundo. Pelo que eu entendi das duas apresentações, a relação com o mundo é totalmente diferente, né? Na exposição do Camilo, eu entendi que o curador, o expositor, ele quer seduzir o mundo para amar aquilo que ele está amando. Na verdade, ele quer compartilhar o amor, o objeto de amor dele. No mundo do amor romântico, na melhor das hipóteses, não aquele do mundo criado pelos amantes, mas naquele outro mundo que os amantes já estão mais ou menos... Eles querem experimentar o mundo juntos. Não tem nada de compartilhar coisa nenhuma com coisa nenhuma, é juntos, olhando o mundo como o outro, né? Então, achei bem interessante, porque, por um lado, um quer compartilhar o objeto do amor e espalhar no mundo, né? Ele quer seduzir o mundo para aquele objeto dele, de amor, e o outro, ao contrário, quer ficar juntinho só e olhando o mundo como se fosse o outro. Então, sei lá, se vocês tiverem alguma coisa para dizer, se acharem que vale a pena falar alguma coisa sobre isso, eu gostaria de ouvir. Começa, Pedro, depois eu pego. Não sei, eu estou pensando ainda, na verdade. O quanto há ou não exatamente de talvez algum tipo de partilha, né? Eu sempre fiquei pensando muito nessa frase assim, andar com a gente, mas que é curioso porque, claro, na situação de Baby, o andar com a gente é porque esse que está ali apaixonado ainda não está vivendo o amor propriamente dito com Baby. Então, ele, de certa maneira, convida Baby para o seu mundo, de algum modo, ou para o mundo no qual ele está envolvido. Mas é tão forte esse impulso amoroso do junto, como você disse, que a minha impressão é que... E nas discussões sobre tropicalismo é engraçado. Eu estou fazendo uma leitura de Baby que, em geral, não se chama atenção para isso, porque, em geral, todo ponto nas discussões sobre tropicalismo é como que ali tem a vontade tropicalista cosmopolita, internacionalizante, como que quer ter o iê do Roberto Carlos e, ao mesmo tempo, Chico Buarque. É uma leitura muito do que isso significa culturalmente. Mas sempre me chamou a atenção que tudo isso que está ali, no entanto, é remetido a essa ideia. Quer dizer, precisa saber inglês para ler que I love you. Precisa andar com a gente para me ver de perto.
Quer dizer, tem tudo isso culturalmente, que eu acho lindo, mas o amor, de certa maneira, para mim, é o que orienta o sentido da canção. Ele fala desse convite, portanto, para que Baby venha para este mundo, mas remete isso a esse junto. A minha impressão é essa mesmo. Bom, eu achei bacana essa pontuação que a Ethel fez. Eu só não tenho certeza se são, digamos assim, discrepantes os dois amores e os seus vínculos com o mundo, né? Até porque eu acho que o que há de comum, né, tanto na canção do Caetano pela leitura do Pedro, como na minha leitura do exercício amoroso da curadoria, é o fato de que o amor parte do encontro, né, e o encontro se dá diante, né, e para o mundo, né? Ele precisa também, ele não está completamente isolado do mundo. E o que eu acho que é interessante aí é o fato aí de uma outra coisa, que geralmente se critica muito, né, ou quando se critica, né, o gesto mais autoral do curador, porque ele, de certa maneira, tira a possibilidade da obra ou das obras que estão ali expostas falarem por si. E ele falaria pelas obras criando toda uma discursividade, uma conceitualidade, que seria, digamos assim, o eixo narrativo ou a questão colocada pela curadoria. Por um outro lado, né, é claro que isso acontece muitas vezes, né, é um risco, né, muito presente. Agora, não é pelo fato das obras falarem por si, porque as obras podem continuar falando por si, falando junto com outras. Elas não deixam de falar por si, porque elas não têm só uma coisa para falar. Elas têm outras possibilidades, né, de fala, inclusive, ela está o tempo inteiro, né, sendo convidada a falar a partir dos olhares que se constituem, né, no espaço, né, de exposição da obra. A obra está se expondo, né, e o curador está produzindo uma exposição. Então, a coisa do fora, né, é muito explicitada. Então, as obras vão estar sempre falando a partir de relações. Mesmo que você vá lá, só tenha uma obra, né, você vai fazer essa obra falar com um conjunto de outras obras que você vai colocar em jogo, né? Mesmo que as suas referências sejam, né, vindas de outro lugar, de um outro contexto, mas você vai estar fazendo aquela obra falar com outras, né? Então, é sempre uma proliferação de vozes e de obras, que é esse espaço mundano. Então, eu acho que tem uma coisa que tira desse lugar, né, de um amor que se bastaria no isolamento, né, e que, de certa maneira, é também por um lado, uma idealização, por outro lado, uma claustrofobia, eu diria, né? Mas, enfim, então, eu acho que é isso, acho que elas se complementam um pouco, né? O Pedro queria fazer um complemento, não é isso, Pedro? É só uma coisa que me veio à cabeça, eu acho que um pouco porque a Ethel fez essa imagem um pouco assim, como se fosse, né, os dois juntinhos indo e o mundo assim, e aí eu pensei em uma imagem que aproxima só de como imagem a minha fala do Camilo, que é do filme do Godard, deles três correndo no Louvre, mas que confirma um pouco, num certo sentido, o que a Ethel disse, que eles estão nem aí para as obras, eles estão ali brincando de se divertir entre eles, correndo no Louvre, né? Era só esse comentário, sem mais.
Eu lembrei dessa cena também, Pedro. Seguindo, a gente está passando um pouquinho do horário, porque a gente começa também um pouquinho atrasado. Tem mais uma pergunta que veio do YouTube, que eu vou ler para vocês, e depois a professora Irley queria colocar uma pergunta tanto para o Camilo quanto para o Pedro. Então, eu vou ler a pergunta do chat, que também é do Hélio, para você, Pedro, e depois a gente volta para a Irley fazer a pergunta e talvez a gente encerrar. Seguinte, o Hélio coloca assim: o amor celestial de Pausânias pode ser considerado o amor romântico? A impressão que temos é que o ser, em sua essência, busca o amor romântico constantemente. O que você acha sobre isso? E aí ele acrescenta: você não acha que a falta de um amor romântico gera uma culpabilidade em todo ser humano? Como o ser humano convive com essa culpa? Como resolver esse dilema? Sei não. Mas eu não sei se tem culpa de não ter amor romântico. É? Nem sabe, na verdade, eu nem sabia, eu acho que tinha isso. Não sei, desculpa, não sei responder. Não é teu. Desculpa, Irley. Desculpa. Então, eu queria agradecer muito as duas palestras, tanto do Camilo quanto do Pedro, que foram deslumbrantes. E eu queria dizer que a palestra para o Camilo, que a palestra do Camilo, para mim, foi como uma exposição, um filme. Eu fui olhando e faltava o amor, faltava o amor. E quando chegou na última imagem, eu vi uma analogia da ausência do amor naquelas molduras vazias. E eu quase chorei. Então, achei lindíssimo, achei lindíssima a sua apresentação, achei que que o que você mostrou foi o que é o amor hoje. E lembrei do poema do Hölderlin, né? Novamente, o Adeus, que fala que o amor no nosso mundo não existe mais, né? E aí eu passo para o Pedro, não é nem para responder, só uma observação. Para o Pedro, eu passo da seguinte maneira. Eu não entendi muito Caetano Veloso aí misturado no amor romântico, porque você sabe que eu entendo o amor romântico a partir do Werther de Goethe, né? Então, eu vejo o amor romântico como um apagar do mundo, né? Aquele casal, aquela dupla. Aliás, aquele casal não, aquela pessoa que ama. No Werther é pior aí, é mais fechado ainda, né? Independente é só do ele. amado, independente de qualquer coisa, só aquele amante ou aquela amante que inventa o amor do outro e faz com que tudo apague no seu entorno. Então, eu fiquei um pouco assim, mas possivelmente meu conhecimento do romantismo não se compara, obviamente, ao seu, né? Porque não é meu tema, né? Meu tema de estudo é outro. Mas eu agradeço muito, achei lindíssimas as duas palestras, fiquei muito emocionada com os dois. Camilo, nossa, aquela sua última cena. E eu queria que depois você me passasse o texto, se você puder, da última cena. Obrigada. Passo sim. É uma mistura de coisas, depois eu te conto. Mas é porque é uma videoinstalação de um artista do Suriname / Holanda, chama-se Melvin Motti. É um jovem artista e ele fez uma videoinstalação sobre essa história, né? E, então saiu dali, né? Achei deslumbrante. E aí eu juntei umas coisas ali que não estavam ali, mas enfim, só para complementar. Mas depois eu te mando. Valeu. Será que eu daria tempo de eu fazer mais uma pergunta para o Camilo? Ah, sim. Então, é porque enfim, foi linda a sua
palestra, e muito instigante mesmo para pensar essa relação de amor e ódio, essa relação problemática, digamos assim, da arte com os museus. E quando você, né, como você nomeou a sua apresentação, né, da curadoria como um exercício de amor, ou da curadoria como uma espécie de experiência amadora, eu lembrei muito também de uma coisa, né, de uma coisa que o Rafael Zaca, que também é professor do departamento, tem falado muito, tem exercitado, tem pensado o papel da crítica como uma crítica amadora, né? Como uma crítica que, enfim, não vai fazer um juízo sobre a obra, mas sim vai, de algum modo, refazer uma experiência de encontro com a obra específica, singular. E aí, então, se você pudesse falar um pouquinho mais desse exercício da curadoria com o amor, né? A curadoria entendida também muitas vezes ligada, a curadoria e o museu ligado a um papel institucional, e o amor aquilo que foge à instituição, né? Que barra isso. E um outro ponto, pensando então, assim, que é uma questão que vem da estética longamente, que eu, sei lá, remonta a Hume, que é a relação entre amadorismo e formação, né? Pensando no papel do curador, se o curador é aquele que monta uma exposição, que, né, apresenta ali um certo saber sobre a arte, como articular uma curadoria amadora. Se a experiência do amor é uma experiência, no caso, como você nomeou, de transformação, ou como o Pedro nomeou também, né, uma experiência de não saber, de falta. Como balancear isso? Bom, Jéssica, daria para ficar mais um tempo aqui conversando sobre isso. São muitas coisas. Não, o que eu acho é que há muitas possibilidades curatoriais, né? Há muitas instituições, né, formas institucionais e liberdades de trabalhar no interior desse engessamento institucional. E a tarefa do curador é, na medida do possível, conseguir fazer com que, né, todo o seu expertise não atropele o seu amor pelas obras, né? E esse também é um pouco, né, o Matisse falava uma coisa que eu acho muito bacana, que ele ia para o ateliê pintar e pintava diariamente para conseguir ganhar espontaneidade. Ou seja, ele, entre aspas, exercia o seu métier para ganhar espontaneidade, não para engessar a espontaneidade. Mas ele precisava disso. O tenista, quando, né, vai dar o saque, quica a bola, aquela bola e a mão dele é uma coisa só, já é uma extensão, né, como o pincel e a mão do Matisse, né? E a montagem que o curador vai realizar e as possibilidades de montagem a partir das demandas colocadas pelas obras que ele está trabalhando naquela exposição, também é um exercício que você vai aprendendo, né? E vai aprendendo justamente para tentar fazer com que aquelas obras possam ser vistas pelo que elas são, né? Mas de uma maneira oxigenada, de uma maneira não já instituída, não já normatizada, né? Então, acho que esse aqui é o esforço, né? Mas é um grande desafio e as chances de a coisa ficar, enfim, meio constrangida pelas instituições é avassaladora, né? E porque as instituições são cada vez mais pesadas, né? Cada vez mais, enfim, carregadas de
regras, normas, constrangimentos para esse tipo de liberdade, né? Que é a possibilidade daqueles 3 personagens, aquelas 3 pessoas na banda à parte, inclusive saírem correndo, né, no museu, né? Então, acho que quanto mais um museu for uma mistura de escola, laboratório e também, por que não, né, com algum recato, né, um parque de diversões, né, que as pessoas se sintam à vontade, é bom, mas ela não pode deixar de ser um laboratório e não pode deixar de ser, né, uma escola, né? Mas tem que ter um pouco de divertimento, né, e para poder acontecer, né? Então, é isso. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Camilo. Muito obrigado, Pedro, Irley. Enfim, eu agradeço a todas e todos que estiveram conosco até agora, né, em mais uma mesa desse encontro, As Máscaras de Eros. E eu convido a vocês, então, para continuarem com a gente semana que vem, sexta-feira que vem, nas próximas palestras. A gente volta a se reunir aqui no dia 24, às 7 da noite, para mais um banquete de discursos sobre o amor, dessa vez com a professora Elza Boadas, da PUC-Rio, com os professores Dax Moraes, da UFRN, e André Malta, da USP. Boa noite a todos.